Ok, meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós estamos analisando o tema resultado. Lembra comigo, então, que o fato típico, que é o primeiro elemento do crime, ele é constituído de 4 elementos. O primeiro elemento, que é a conduta humana penalmente relevante, nós já esmiuçamos de forma extremamente detalhada no decorrer de inúmeros blocos. E nós estamos, então, no segundo tema, que é o tema resultado. Tá? E aí eu já dizia aqui que quando a gente fala em resultado, a gente pode pensar em 2 tipos de resultado. E estamos analisando o primeiro, que é o resultado material, também chamado de resultado naturalístico. Daqui a pouco a gente chega aí no segundo tipo de resultado, que é o resultado jurídico, que também pode ser chamado de normativo. Mas eu dizia do resultado material, que resultado material ou resultado naturalístico é a mudança no mundo exterior, ou seja, no mundo da natureza, no mundo que fere os sentidos, no mundo dos fatos, né? Esse mundo, então, que eu posso ver, sentir, cheirar, tocar. Então, quando eu altero esse mundo da natureza de algum modo, eu produzo um resultado naturalístico. E eu encerrava o bloco anterior dizendo que, justamente por isso, quando a gente tem essa situação, nós vamos falar, meus amigos, em resultado naturalístico e falaremos na classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico. E é aí que o resultado naturalístico vai ter uma relevância extrema. E aí nós vamos poder dividir os crimes em crimes materiais, que eu já escrevi aí em cima, crimes formais, que também são chamados de crimes de resultado antecipado, e os crimes de mera conduta, que também são chamados de crimes de mera atividade. Então, eu repito, quando eu falo na classificação dos crimes quanto ao resultado material, ou também chamado de resultado naturalístico, eu posso dividir os crimes em 3 categorias. Eu terei os crimes materiais, que vão constituir a larga maioria dos crimes, conforme veremos. Nós temos os crimes formais, também chamados de crimes de resultado antecipado. E, por fim, nós teremos aqui os crimes de mera conduta, também chamados de crimes de mera atividade. Então vamos a eles. Vejam bem. O que são crimes materiais? Crimes materiais, meus amigos, são crimes que se consumam mediante a produção do resultado naturalístico. Crimes materiais, eu repito, são crimes que se consumam mediante a produção de um resultado naturalístico. Aí eu falo em crimes materiais. E aí, como eu já antecipei, constituem a larga maioria dos crimes. Se a gente parar para pensar, o homicídio, quando é que se consuma o homicídio? Com a morte da vítima, né? O tipo penal diz matar alguém. Então, quando o sujeito vai e mata alguém, eu tenho uma consumação de um crime de homicídio. Então, quando a vítima efetivamente morre, quando a vítima é morta, eu tenho ali a consumação do crime de homicídio. E o que é essa morte da vítima, se não a produção de um resultado naturalístico? Veja como eu mudo o mundo da natureza. Aliás, mudo de uma forma bastante substancial. Eu tinha um ser humano, uma pessoa ali, agora eu já não tenho, agora eu tenho um cadáver, eu tenho um corpo sem vida. Quer dizer, eu mudo de uma forma extremamente relevante o mundo material, o mundo da natureza. Então, aqui eu tenho uma consumação. O mesmo se diga em relação ao furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Quando é que ocorre a consumação? Quando efetivamente ocorre a subtração. Aliás, é importante já antecipar isso, que é lembrarmos, meus amigos, que eu digo antecipar porque a gente vai falar disso quando a gente chegar lá nos crimes em espécie, né? A gente vai perceber que quando chegarmos nos crimes em espécie, ou seja, quando a gente chegar na parte especial, a gente vai ver que a gente vai falar de muita jurisprudência. Claro que aqui a gente já está falando de jurisprudência, mas claro que a gente tem muito mais jurisprudência na parte de crimes em espécie, porque os tribunais, eles analisam isso, eles analisam os crimes em espécie. Eles pegam os institutos da parte geral para aplicar ali no julgamento dos crimes em espécie. E aí eu já antecipo uma questão importante da nossa jurisprudência que diz respeito à consumação do crime, tanto de furto quanto do de roubo. Porque a doutrina clássica dizia que só haveria a consumação do crime quando o ladrão tivesse a posse pacífica da coisa, da res furtiva. E hoje se entende que não. Tanto o STF quanto o STJ são pacíficos em dizer que para que haja consumação é necessário que o ladrão tenha posse do bem, mas não necessariamente a posse
pacífica, ou seja, exige-se que a coisa, a res furtiva, saia da esfera de disponibilidade da vítima, mas não necessariamente da sua esfera de vigilância. Então, por exemplo, o sujeito está andando na rua, vem um ladrão, mete a mão no bolso dele, puxou o celular, saiu correndo. Ele corre atrás do ladrão, e o ladrão sai correndo e ele consegue correr atrás do ladrão. Nessa situação, perceba, o ladrão já tem a posse da coisa, mas não é uma posse pacífica. Ele não pode usar o celular, vender o celular, doar o celular. Ele não pode exercer os atributos da propriedade ali, né? Usar, gozar, dispor, reaver a coisa. Então, nesse caso, ele tem a posse? Tem, mas não é uma posse pacífica. A coisa saiu da esfera de disponibilidade da vítima? Sim, não está mais com a vítima, agora está com o ladrão. Mas não saiu da esfera de vigilância, porque a vítima continua a ver onde está a coisa, continua a perseguir o ladrão. Então, nesse caso, a doutrina clássica dizia que era furto tentado. Claro, partindo do pressuposto de que a vítima realmente alcance o ladrão e pegue o celular de volta. Nesse caso, a doutrina clássica dizia que era furto tentado, porque a coisa não tinha saído da esfera de vigilância da vítima, o ladrão não tinha obtido a posse pacífica do bem. Aí se dizia, eu repito, que era uma situação na qual a gente falava em furto tentado. Já há muitos anos que o STF e o STJ dizem que não. Há muitos anos o STF e o STJ vem dizendo que nesse caso eu tenho a consumação. Por quê? Porque para o STF e o STJ, para que haja a consumação, basta que o ladrão tenha a posse da coisa e não necessariamente a posse pacífica. Ou seja, é necessário que a coisa tenha saído da esfera de disponibilidade da vítima, mas não necessariamente da esfera de vigilância. É o que, no âmbito do STF, mas principalmente do STJ, a gente chama de teoria da amócio, também chamada de teoria da apreensio. Eu estou antecipando isso aqui porque eu estou dando exemplos de crimes materiais, mas eu vou detalhar isso de forma mais minuciosa para quem nos acompanhar lá até a parte especial e analisarmos aqui esses crimes patrimoniais, o crime de furto e o crime de roubo. Mas aqui voltando, meus amigos, o que nos interessa então no momento é sabermos o seguinte, veja só. Então, eu citei exemplos aqui de crimes materiais, crimes que se consumam com a produção do resultado naturalístico. Veja que eu citei o exemplo do homicídio, aí eu fui lá para os crimes patrimoniais, falar de furto, falar de roubo, são situações em que tenho também resultado naturalístico. Eu tenho a mudança do mundo da natureza, quer dizer, a coisa estava com o proprietário e agora está com o ladrão, né? Então eu tenho uma mudança do mundo da natureza. Mas se eu quisesse aqui voltar para os crimes contra a vida, veja, todos eles são crimes materiais, né? Quer dizer, ou melhor, o infanticídio é crime material, se consuma com a morte do bebê. O aborto é crime material, se consuma com a morte do feto. Sim, a expressão correta é essa, morte do feto, porque o feto titulariza a vida, é a vida humana intrauterina. Então são crimes materiais. O crime do artigo 122, que era o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ele era crime material até dezembro de 2019, porque ele só se consumava se efetivamente a vítima tentasse o suicídio e a partir dessa tentativa resultasse a morte ou a lesão corporal de natureza grave. Só que no dia 26 de dezembro de 2019 houve uma lei que alterou isso, uma lei que alterou o artigo 122 do Código Penal. Para começo de conversa, ele já não é apenas induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, agora tem também induzimento, instigação, auxílio à automutilação. E com essa mudança legislativa, o crime passou a ser formal. Por que formal? Porque desde o advento dessa lei, eu repito, no dia 26 de dezembro de 2019, não há necessidade que o sujeito tente o suicídio resultando lesão grave ou a morte da vítima. Não, agora se eu induzir, ainda que o sujeito não tente para obter ali lesões graves, ainda assim eu consumarei o crime. Quer dizer, o artigo 122 ele deixou de ser um crime material, passou a ser um crime formal, ou seja, um crime que se consuma independentemente da produção do resultado naturalístico, tá? Então, no crime material eu sempre vou ter resultado naturalístico? Veja, o que eu disse é que no crime material o resultado naturalístico é imprescindível para a consumação do crime. Claro que eu posso ter crime material sem consumação, eu posso ter crime material
tentado. E aí, obviamente, não vai haver resultado naturalístico. Quer dizer, eu tento matar alguém ministrando-lhe ali uma dose de veneno. Só que ele nem bebeu aquilo, eu coloquei veneno ali na bebida dele e ele nem desconfiou, mas ele não quis beber naquele dia, ele não ingeriu a substância. Quer dizer, eu já tentei matar porque eu já iniciei os atos de execução. Claro que a gente vai ver minuciosamente isso quando a gente chegar na parte de iter crimes e particularmente da tentativa, mas aqui eu já te recordo que na tentativa eu tenho que iniciar os atos de execução. Então eu iniciei os atos de execução ministrando a dose de veneno, só que, por circunstâncias alheias à minha vontade, o sujeito nem ingeriu, quer dizer, não produziu o resultado. Então eu tenho um crime de homicídio tentado. Então, o que eu disse é que no crime material, o resultado naturalístico é imprescindível para a consumação do crime, ou seja, para a existência do crime na modalidade consumada. Claro que eu posso ter crime material sem resultado naturalístico, só que aí não será na modalidade consumada, será na modalidade tentada, tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Então, já trouxemos aqui a primeira classificação, que é a classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico, que a gente vai falar em crime material. Lembrando que nessa ideia de crime material eu tenho a larga maioria dos crimes, integra uma ideia de crime material e, meus amigos, como eu disse, o resultado naturalístico seria imprescindível para a consumação. Na segunda categoria aqui a gente tem crimes formais que, como eu mencionei, já havia mencionado, eles também podem ser chamados de crimes de resultado antecipado. Crimes formais, eu repito, também chamados de crimes de resultado antecipado. Veja, nesse tipo de crime, eu posso ter a consumação, ou melhor, eu tenho a consumação sem resultado naturalístico. Então, o crime se consuma antes do resultado naturalístico. É por isso que ele é chamado de crime de resultado antecipado. É porque, na verdade, eu tenho a consumação, mas o resultado naturalístico ainda não ocorreu. O resultado naturalístico só vai ocorrer a posteriori como exaurimento. E aí, veja, e necessariamente vai ocorrer o resultado naturalístico? Não, não necessariamente. No crime formal, então, o crime se consuma independentemente de resultado naturalístico, e se houver resultado naturalístico, será a título de exaurimento. Então, eu repito, o crime se consuma independentemente de resultado naturalístico, e se houver resultado naturalístico, será a título de exaurimento. Tá? Exemplo, corrupção passiva. Corrupção passiva tem 3 condutas. É o funcionário público que, no exercício da função em razão dela, ele solicita vantagem devida, ele recebe vantagem devida ou ele aceita a promessa de vantagem devida. Eu vou ficar com a primeira conduta, que é o solicitar vantagem devida. Veja que, nesse crime de corrupção passiva, quando o funcionário público, no exercício da função em razão dela, solicita a vantagem devida, o crime está consumado. E veja que não houve mudança no mundo material, no mundo da natureza. Porque vamos imaginar aqui o seguinte, funcionário público diz, olha, você me paga 10 mil reais e eu libero aqui essa licença para você. Eu expresso esse alvará para você, eu concedo essa certidão para você, eu deixo de te autuar. Enfim, não importa qual é a função do funcionário público, mas vamos imaginar isso, ele cobrou ali 10 mil reais, ele solicitou 10 mil reais para fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, né? A corrupção é assim, ele vai solicitar, receber, aceitar a promessa de vantagem devida no exercício da função em razão dela, para deixar de praticar um ato de ofício, ou retardar o ato de ofício, ou praticar o ato de ofício com inobservância da lei, né, das prescrições legais. Então, vamos imaginar, ele cobra lá 10 mil reais para fazer alguma coisa. Cobrou 10 mil reais para fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. O crime já está consumado. E, como eu dizia, não houve resultado naturalístico. Por que não? Porque, veja, o criminoso aqui, o corrupto, ele não recebeu nada. Ele não recebeu absolutamente nada. Ele estava sem aquele dinheiro e ele continua sem aquele dinheiro. Aquele que recebeu a solicitação estava com o dinheiro e continua com o dinheiro. Ou não tinha o dinheiro e continua sem o dinheiro. Mas o fato é que o mundo da natureza, o mundo material, não mudou em absolutamente nada. O sujeito diz, me deu o dinheiro. Pronto, acabou. Não, o mundo da natureza continua exatamente como era antes. E, no entanto, o crime já está consumado. Por quê? Porque a mera solicitação já consuma o crime de corrupção passiva.
O mesmo se diga com a aceitação da promessa de vantagem devida, que é a terceira conduta, né? Eu falei que é solicitar, receber a segunda e a aceitação da promessa é a terceira. Aceitação da promessa é a mesma coisa. Quer dizer, um particular promete ali um dinheiro, olha, se você não me fiscalizar aqui, eu lhe pago 10 mil reais, aceita? E o sujeito aceita. Pronto, ele aceitou a promessa, o crime já está consumado. Aquele que prometeu já consumou o crime de corrupção ativa e aquele que aceitou a promessa já consumou o crime de corrupção passiva. E não houve resultado naturalístico, não houve resultado material, não houve. Não houve, né? O sujeito estava ali, o funcionário público que aceitou a promessa, ele não tinha um dinheiro, ele continua sem um dinheiro. Né? Aquele que prometeu estava ali com dinheiro ou nem tinha um dinheiro e continua exatamente como era antes. Então veja que são situações em que eu falo em crimes formais. Né? Por quê? Porque não há resultado naturalístico e já houve a consumação. Agora, pode ser que depois de ter solicitado a vantagem devida ou aceitado a promessa da vantagem devida, o funcionário público efetivamente receba os 10 mil reais do meu exemplo. Neste caso, meus amigos, perceba que ele já havia consumado o crime quando ele solicitou ou quando aceitou a promessa, e neste caso, o recebimento é mero exaurimento. É isso mesmo, ele consumou com a solicitação ou com a aceitação da promessa e o recebimento efetivo daqueles valores constitui exaurimento. Por que exaurimento? Porque é um resultado naturalístico que ocorre após a consumação. Quando eu tenho o resultado naturalístico após a consumação, eu falo em exaurimento. Então eu tenho exaurimento exatamente aqui nos crimes formais. Agora veja, mas eu disse que o crime de corrupção passiva ele tem 3 condutas. É o solicitar, o receber e o aceitar promessa. Aí eu falei, solicitou ou aceitou promessa, já consumou o crime. E nesse caso, o recebimento não é consumação. O recebimento seria mero exaurimento, porque ele já havia consumado antes. Todavia, pode ser que o criminoso, que o corrupto, ele consume o crime com o verbo receber. Veja, se ele já havia solicitado ou aceitado promessa, já havia consumado o crime e aí o recebimento seria mero exaurimento. Mas se ele receber a vantagem devida sem ter solicitado ou aceitado promessa, aí o recebimento não é exaurimento. Aí o recebimento é efetivamente, meus amigos, consumação. Então, por exemplo, um guarda de trânsito parou um sujeito na blitz, o sujeito está errado, está ali sem documentação, ingeriu bebida, enfim. Aí o sujeito oferece ali, o sujeito entrega um dinheiro ali para o guarda de trânsito, para o guarda de trânsito liberá-lo, né? O agente de trânsito liberá-lo. Aí o agente de trânsito não havia solicitado, não havia aceitado promessa previamente, mas ele viu o dinheiro diante dele, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, ele pega o dinheiro e coloca no bolso. Perceba que neste caso o recebimento não é exaurimento, o recebimento é consumação. Porque, como eu disse, o crime pode se consumar de 3 formas diferentes: solicitando, recebendo ou aceitando promessa. Como eu disse, se ele já havia solicitado ou aceitado promessa, o crime já estava consumado, e neste caso o recebimento seria mero exaurimento. Mas se ele não solicitou e não aceitou promessa e ele vai e recebe, aí perceba que neste caso o recebimento será consumação. Tá? E aí você percebe que o recebimento é crime material. A corrupção, neste caso, é crime material. Por que é crime material? Porque se consuma com o efetivo recebimento. E efetivo recebimento é resultado naturalístico. Ele muda o mundo da natureza. Quer dizer, o funcionário corrupto ele não tinha dinheiro, agora ele tem dinheiro. O sujeito que ofereceu ali o dinheiro, ele estava com dinheiro, agora não tem mais, porque está com o corrupto, né? Ele é o corruptor. Então perceba que o recebimento nesse caso é consumação. Então, moral da história, em resumo, a corrupção passiva é um crime material ou é um crime formal? E a resposta, imagina isso em uma prova oral, né? Você chegou lá na prova oral, o examinador lhe pergunta, né? Enfim, candidato, candidata, o crime de corrupção passiva, capitulado lá no artigo 317 do Código Penal, ele é um crime material ou ele é um crime formal?
E aí, a depender do examinador, pode ser que ele leia o tipo penal para você, a depender do concurso, pode ser que se franqueie consulta dos candidatos à legislação seca, né? Nem todo concurso acontece isso, vai depender do edital. Na prova subjetiva, a regra é que você tenha acesso à lei seca, né? A legislação sem comentários. Mas na prova objetiva, em regra, não tem, né? É muito raro você ter um concurso com prova objetiva com consulta. Mas já teve isso? Concurso, prova objetiva com consulta? Sim. Antigamente, bem antigamente, o concurso de procurador da República tinha consulta à lei seca desde a primeira fase. Aí isso acabou. Era o único que eu conhecia que tinha consulta à lei seca desde a primeira fase e já acabou há alguns anos. Então a regra é que na prova objetiva você não tem a consulta a nada. A regra é que na prova subjetiva você tem a consulta à lei seca, que não necessariamente será assim também. Eu já vi concurso, o meu concurso da magistratura estadual na Bahia em 2005, já tem um bom tempo, mas esse concurso foi sem consulta. Imagina você fazer uma prova de sentença sem consulta. Mas aí se dificultou para um, dificultou para todo mundo. Então tá todo mundo no mesmo barco. Mas a regra é que na prova subjetiva você tem a consulta à lei seca. E na prova oral depende realmente do edital. Alguns editais permitem que você consulte a lei seca. Claro que o examinador lhe faz uma pergunta, você pergunta a ele se pode consultar a lei seca, e aí você vai ler o texto de lei. Alguns editais são assim, outros editais não permitem, aliás, a maioria não permite consulta a nada na prova oral, e aí, a depender do examinador, ele pode ler para você o trecho que ele quer que você comente ou não. Mas o fato é que, como eu disse, pode ser que o examinador chegue para você na prova oral e pergunte: o crime de corrupção passiva, ele é um crime material ou formal? E a resposta é: excelência, depende da forma como se consuma o crime. Por quê? Pela conduta solicitar e pela conduta aceitar promessa, lembrando que o objeto material sempre é a vantagem devida, então solicitar é vantagem devida, aceitar promessa é de vantagem devida. Nessas duas modalidades, o crime de corrupção passiva, ele é formal. Por que formal? Porque ele se consuma sem que tenha havido qualquer resultado naturalístico. E pode haver posteriormente um resultado naturalístico consistente no recebimento da vantagem devida, e esse resultado naturalístico será mero exaurimento, porque exaurimento é isso, é um resultado naturalístico posterior à consumação. Por outro lado, dando continuidade à resposta lá para o seu examinador em uma prova oral, você diria, por outro lado, se a consumação se der por intermédio da conduta receber, ou seja, se ele, funcionário corrupto, não havia solicitado ou aceitado a promessa de vantagem devida anteriormente, e a consumação se dá com a conduta receber, aí neste caso estamos diante de crime material, tá bom? Então o crime pode ser material ou formal, a depender da situação. Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais que nós temos, tá? Então, a gente já viu o crime material, já vimos o crime formal. Quando é que teríamos o crime de mera conduta? O crime material, a gente disse que é aquela situação na qual eu tenho uma consumação com o resultado naturalístico. No crime formal, também chamado de crime de resultado antecipado, eu tenho uma consumação antes do resultado naturalístico. Eu tenho uma consumação que não depende do resultado naturalístico. E o resultado naturalístico pode ou não ocorrer depois, e se ocorrer depois, será como exaurimento. Tá? Já tínhamos dito isso. E no crime de mera conduta, também chamado de crime de mera atividade? Meus amigos, no crime de mera conduta não há resultado naturalístico. Não tem resultado naturalístico nem como exaurimento. Como eu mencionei, no crime material, o resultado naturalístico é imprescindível para a consumação. No crime formal, ele é dispensável, quer dizer, eu posso ter a consumação sem o resultado naturalístico, e esse resultado ocorrer a posteriori a título de consumação, a título de exaurimento, perdão. E no crime de mera conduta, também chamado de crime de mera atividade, eu não tenho consumação. Eu não tenho resultado naturalístico, nem como exaurimento. Não é possível ter um resultado naturalístico. Eu cito aqui o exemplo do crime de injúria, que eu já comentei aqui em um bloco anterior. A injuriar é você adjetivar alguém pejorativamente. Então, se, por exemplo, citar um exemplo que eu já citei aqui, se eu digo para alguém, você é burro. Veja que nessa situação, meus amigos, estamos diante de uma hipótese em que eu falo realmente em um crime de injúria.
E veja que não há resultado naturalístico. Como eu já mencionei aqui, eu posso provocar um resultado ali no mundo interno da vítima, né? No psicológico dele, que agora está abalado, está com raiva, está se sentindo menoscabado, humilhado, enfim, né? Eu posso provocar um resultado no mundo interno da vítima. Ou pode ser que nem provoque, pode ser que entrou por um ouvido, saiu pelo outro e não está nem aí. Né? Mas o fato é que resultado naturalístico eu não provoco. Resultado no mundo da natureza eu não provoco. Como eu já citei aqui, chamar alguém de burro não vai fazer com que as orelhas dele comecem a crescer. Então, neste caso, não tem resultado naturalístico. Não é possível ter resultado naturalístico. Não é possível que do meu xingamento eu provoque uma mudança no mundo exterior. Né? Eu xinguei e daqui a pouco, né, como eu disse, chamei de burro e as orelhas começam a crescer. Não é assim que funciona. Então, neste caso, perceba que eu não provoco mudança no mundo naturalístico, no mundo da natureza, e, portanto, meus amigos, eu não tenho como falar em consumação, ou melhor, eu não tenho como falar na imprescindibilidade do resultado naturalístico como consumação. E nem como exaurimento, porque depois que eu consumei não tem nada. Um outro exemplo citado é da violação de domicílio. Violação de domicílio pode ser você ingressar no domicílio alheio sem autorização, ou pode ser você permanecer sem autorização. Ou seja, você foi convidado, então você não ingressou sem autorização, mas você tem algum dissabor com o proprietário da residência que te coloca para fora. Sai da minha casa. E você, no mesmo lugar que estava, você fica e diz, não vou sair. Perceba que nesse momento você consumou o crime de violação de domicílio. Você ingressou com autorização, mas você permanece sem autorização. E veja que você não provoca nenhum resultado naturalístico. Você, inclusive, está exatamente estático no mesmo lugar. Parou no mesmo lugar. Quer dizer, o mundo da natureza, esse mundo que fere os sentidos, esse mundo que eu posso ver, sentir, cheirar, tocar, ele permanece exatamente igual. Eu apenas digo, não vou sair. Então o mundo permanece exatamente igual. E eu não posso ter nenhum resultado naturalístico, porque qualquer mudança do mundo da natureza que eu faça já não tem a ver com a violação do domicílio. Quer dizer, se a pessoa diz, não vou sair, e começa a xingar o proprietário, já é um outro crime, já não é a violação do domicílio. Se ele diz, não vou sair, começa a agredir o proprietário, já é lesão corporal, já não é violação do domicílio. Quer dizer, se ele começa a quebrar as coisas dentro da casa do sujeito, já é crime de dano, né? Está destruindo as coisas, a propriedade alheia dolosamente. Então, para que haja violação do domicílio, é ele dizer, não vou sair, pronto. Crime consumou e não tem como haver resultado, nem a título de exaurimento. Porque, como eu disse, qualquer resultado naturalístico que ele provoque a posteriori será, meus amigos, aqui um outro crime, mas não a violação do domicílio. Então, volte comigo aqui para a tela. Então, estamos dizendo que esse resultado material, também chamado de resultado naturalístico, quanto a esse tipo de resultado, o crime pode ser material, formal e de mera conduta. E aí, como nós dissemos, crime material que é a larga maioria dos casos, quando o resultado naturalístico é imprescindível para a consumação, ou seja, o crime se consuma com o resultado naturalístico. Já no crime formal, também chamado de crime de resultado antecipado, o crime se consuma independentemente do resultado naturalístico, e esse resultado naturalístico pode ocorrer posteriormente a título de exaurimento. Já no crime de mera conduta, também chamado de crime de mera atividade, eu tenho a consumação e não tenho como ter resultado naturalístico, nem como consumação e nem como exaurimento, tá bom? Fecha esse bloco, daqui a pouco eu volto falando sobre o resultado jurídico, que também é chamado de resultado normativo. A gente já volta, vamos lá.